transformação digital com propósito. Qual é o limite para a transformação digital via inteligência artificial? Aqui, a nossa jornada de aprendizagem vão ter 3 etapas. Primeiro, nós vamos falar de fundamentos essenciais. Então, o que é a própria transformação digital e a inteligência artificial? Quais são as implicações humanas, analisar os desafios éticos e a necessidade de cuidado nessa era digital e, por fim, as estratégias de sucesso que a gente vai identificar, as abordagens para que essa transformação seja feita de uma forma responsável e centrada nas pessoas. Então, o que é a transformação digital? É algo que vai muito além de só tecnológico e da própria inovação. Até porque hoje o seu trabalho, a sua carreira já é uma parte digital. Mas nós precisamos de fato fazer uma integração entre as soluções que vocês têm, as otimizações, melhorar o processo, olhar para a cultura e também para a experiência do cliente. Não adianta nada fazer uma transição para um atendimento por inteligência artificial que funciona como a antiga URA do telefone. Não faz sentido, ninguém quer ficar apertando qual é o botão, imaginando qual é o próximo menu que vai vir ali. Quando a gente fala já de inteligência artificial, com certeza temos pelo menos esses 4 componentes que são extremamente importantes para a inteligência artificial. Tem algoritmos que são fórmulas matemáticas que de alguma forma elas vão encontrar padrões dentre uma gama de variáveis muito maior do que a que um ser humano consegue processar. E junto com os algoritmos, nós temos o Big Data, ou os bancos de dados massivos, que são muito grandes e vão coletar informações aí do ambiente, com certeza digital. As redes neurais seriam as conexões que eu olho para esses dados e que o algoritmo rodando ali, ele encontra, opa, encontrei, e faz um rótulo ou clusteriza aquela informação dizendo, ó, isso aqui faz parte desse grupo. E a última, e não menos importante do que os outros componentes, é o PNL, que seria o processamento de linguagem natural. Antigamente, as máquinas só entendiam zeros e uns. Agora, elas também entendem numa linguagem do ser humano, independente do idioma que você fala, é só trocar, né, de brasileiro para português de Portugal, e ele vai encontrar, ele vai buscar os padrões que estão ali e tem uma semântica em relação àquelas palavras que traz um sentido para o ser humano. Não tem sentido nenhum para a máquina. E ele olha para as probabilidades. Qual a probabilidade de estar falando de manga de camisa ou manga de fruta? A inteligência artificial tem alguns limites que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, em relação às automações inteligentes. Olha, se você tem uma tarefa que é repetitiva e tem muitos dados, com certeza tem algum tipo de automação que pode ser feita. Inclusive, você pode ser esse agente de mudança, de criar esse agente com uma inteligência artificial e automatizar essa tarefa. Você também precisa olhar que na tomada de decisão, aqui o ser humano entra com uma veemência muito grande. Ele precisa, claro, usar o assistente virtual ou digital, que provavelmente tem uma inteligência artificial embarcada ali, mas aqueles padrões, o que foi encontrado ali em relação às previsões feitas ali, eu sempre preciso passar por uma curadoria de um ser humano, olhando se aqueles resultados fazem sentido e se eles não o fazem, não é porque a inteligência artificial está errada, mas pode ser que tenha alguma coisa ali que traga olhares diferentes, então preciso tomar muito cuidado. Exemplo aqui famoso é um caso americano que era uma decisão judicial, foi colocada pela inteligência artificial, uma decisão judicial a favor da empresa de aeronaves com uma decisão inexistente, ela não existia. Ou seja,
toda a base que foi feita ali estava tudo correto, tinha uma, mas era aquela importante, específica e que não existia. Então, por isso a gente precisa sempre estar fazendo uma curadoria, porque no final a responsabilidade é sempre do ser humano. E tem os desafios éticos, se tem algum viés, como é que está a questão de privacidade de dados e de quem de fato é a responsabilidade daquilo que está acontecendo. Mas a gente não pode esquecer que precisamos de cuidado humano nessa era digital, que tem três pilares aqui que são importantes nesses momentos. A transparência, você construir a confiança através do uso daquelas tecnologias. Eu preciso mostrar que está sendo feito de uma forma transparente. Eu também preciso tomar cuidado com aquilo que a gente chama de empatia. Mas empatia é mais do que apenas calçar o sapato dos outros. É entender por que uma mulher se sente tão poderosa em um salto alto ou num tênis. Olha só, são lógicas completamente diferentes e que se eu só visto os sapatos, tá? O sapato alto e o tênis são completamente diferentes. Eu não consigo de fato entender o papel que aquela pessoa, o papel que aquele sapato traz para aquela pessoa naquele momento. Isso sim é empatia. E o relacionamento, nada melhor do que um abraço. E é isso que a gente precisa quando a gente está falando do elo humano forte, que, claro, tem que ser otimizado por essa inteligência artificial ou os modelos digitais que vêm surgindo. Quando eu falo desses três pilares, eu com certeza vou esbarrar nos conceitos de propósito e valores. Inovação a gente não vai discutir hoje aqui, porque inovação, criatividade, estratégias, são conceitos muito vagos e de difíceis definição. Mas quando a gente fala de propósito, nós estamos falando daquilo que te faz levantar de manhã e você fala, tá, eu tenho esse propósito. Pagar boleto não é um bom propósito, tá? Mas por que eu fiz esses boletos? O que está por trás daquela decisão de arcar com este ou aquele boleto? Esse de fato é o seu propósito. Por que você acorda de manhã? Que você está buscando o que para quem? Esse é o seu propósito. Os valores são aqueles que não mudam ao longo do tempo. Então, ética, sustentabilidade, transparência. E existem uma gama muito grande de valores e você precisa fazer um autoconhecimento para entender quais são aqueles que mexem mais com você. E aí, quando a gente tem propósito e valores, o cuidado humano faz sentido em certos momentos. Eu sempre gosto de usar o exemplo da pizza. Será que eu quero falar com o humano no momento de comprar uma pizza ou eu só quero a pizza? Então eu preciso analisar aqui quando é que eu quero esse cuidado humano. E aí vem a tecnologia que quando esse cuidado humano não é necessário, poxa, uma tecnologia provavelmente vai fazer muito mais rápido, mais barato e de uma forma mais eficiente para nós. É claro que eu preciso inovar aqui no sentido de pensar diferente, fazer diferente, mas de uma forma ética e sustentável, garantindo que a tecnologia está a serviço da sua humanidade. Alguns cases de sucesso para a gente olhar aqui essa transformação responsável, até que ponto eu quero ser atendido? Na China, a gente tem um exemplo bem famoso de um aplicativo ou um gadget que é colocado nas televisões em outros lugares da casa e ele vai filmando ali o que está acontecendo e o idoso que está na casa, ele também tem uma pulseira e se por acaso ele faz um movimento muito brusco, que signifique uma possível queda, ele vai acionar agentes humanos para ver se ali de fato aconteceu uma queda e poder dar prosseguimento no socorro inicial. Beleza, fantástico isso, eu tenho certeza que muitas pessoas que olham cuidadores hoje talvez gostariam dessa posição, porque às vezes o idoso não necessariamente quer
o cuidado o humano ali, presencial a todo momento. Talvez essa seja uma forma de controlar um pouco no sentido das quedas e sim dos prejuízos que podem advir disso. Bem, o dono dessa plataforma estava conversando com outro empresário e disse o seguinte: estou com um baita de um problema. Dentro desse sistema, então, quando você vai na televisão, no smartphone ali, ele tem um botãozinho de suporte. E o meu pessoal de suporte é suporte de tecnologia, que está ali para atender problemas técnicos. E adivinha o que acontece? O idoso vai lá, aperta o botão, ele sabe que vai ser atendido por um humano, e quer bater papo. Olha só que interessante. E aí o rapaz reclamando do SLA que estava muito alto, o pessoal de tecnologia não estava dando conta e a maioria dos chamados nem era por uma questão técnica. E aí o outro empresário também olhou e falou assim: cara, você tem um filezão na mão. Se eles estão apertando lá e querem falar com o humano, por que você não põe um outro serviço e vende à parte? Olha só a forma de olhar para a transformação responsável e o quanto isso pode mudar o seu negócio. Um outro exemplo aqui, indo um pouco na contramão dessa transformação digital, mas é o quanto eu quero estar ou não digital. Eu dei o exemplo da pizza, mas na Holanda surgiu no supermercado, num dos supermercados o caixa lento, tá? Que sim, o caixa vai bater papo. Quem é de cidade do interior sabe do que eu tô falando, porque você não vai só no mercado, você vai ali atualizar as fofocas. Então você precisa de um tempo para bater papo. Se tá com pressa, não tem problema. Tem o autoatendimento, você vai lá, se atende e faz na sua velocidade. Mas se você quer ser atendido por um humano e bater papo, você vai ter essa oportunidade de fazê-lo. Então, eu preciso olhar muito para essa transformação responsável do que está acontecendo. O que de fato o seu cliente está desejando? Então, são estratégias para uma transformação ética. E a gente precisa olhar que tem que ser benéfico para todos e essas estratégias têm que estar claras. Para isso, eu preciso de, primeiro, desenvolver diretrizes. E aqui não é exatamente um plano de ação sobre o quanto de ética vai ter ou não dentro daquela inteligência artificial, mas sim são políticas do por que eu estou utilizando aquela inteligência artificial, o que ela está, qual é a proposta ali por trás que vai ajudar ao nosso serviço ser mais produtivo e, claro, trazer mais lucratividade sem ferir alguns princípios éticos que a gente tem. E lembre-se que aqui, quando a gente fala em desenvolver diretrizes, temos uma máxima que é de quem causar dano a outrem terá que repará-lo. Tá? Isso é mais do que salutar que, independente se esteja usando mão de obra humana ou artificial, inteligência artificial naquele trabalho, eu não posso estar causando absolutamente nada a ninguém, pelo menos não intencionalmente. E eu tenho que o quê? Fomentar o diálogo tanto dos stakeholders, mas também dos colaboradores em relação às estratégias. E lembre-se que toda função, seja de se levam de gestões de departamentos ou os front-end, que seria o pessoal de linha de frente, todo mundo tem algo que é estratégico. É claro que a sua posição, às vezes a sua estratégia, ela é um pouco menor do que quem está lá em cima, mas todos têm que agir com estratégia. E para isso, para que a gente possa, além de fomentar o diálogo, desenvolver essas diretrizes, eu preciso educar e capacitar as pessoas naquilo que se faz necessário. E hoje eu digo, todos os projetos que tenho de consultoria, uma solução é a mesma em todos os lugares, que é mostrar, comunicar como vai ser feito. Não tem jeito, porque a comunicação pode nos levar a outros entendimentos, principalmente se não forem ditos, se eu deixar para aquilo ser adivinhado, isso não vai dar certo.
E a gente tem os últimos desafios aqui éticos e de cuidado com o ser humano. Essa transição digital tem que ser uma reflexão e uma ação proativa. Eu costumo falar que não tenha preguiça em olhar e mudar, fazer essa transformação digital na sua empresa ou na sua carreira. E eu gosto muito dessa frase do Sidney Harris, ele diz: a maior ameaça na era digital não é que os computadores pensem como humanos, mas sim que os humanos pensem como computadores. Nós não somos computadores e cada um tem funções diferentes. Nós precisamos pensar como ser humanos, agir como ser humanos e descobrir algumas essências do ser humano que eu acho que a gente tem perdido, né? Um pouco do sentimento, do carinho, né? Tantas outras emoções que a gente tem aqui e temos auxílio agora dessas tecnologias para auxiliar o nosso dia a dia. E sendo um pouco mais mal educada do que o Sidney Harris, a gente pode dizer que o que eu de fato tenho medo não é da inteligência artificial, mas sim da burrice humana e insistir nos mesmos erros de toda nossa história pregressa. Olha só o quanto a gente tem para aprender e seguir em frente sem fazer os mesmos erros. E aqui os últimos cuidados, é claro, a questão de privacidade, segurança de dados, a gente vai ter muitas questões em relação a isso, mas eu preciso saber que a inteligência artificial só cresce quando tem dados. Então, quanto mais eu restringir acesso a esses dados, pior vai ser. Então, a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente segue com as inteligências artificiais, ou a gente protege essas privacidades. Mas ainda assim, mesmo que eu vá liberar, eu continuo tendo preocupações éticas em relação a isso, lembrando que se eu causo dano a outrem, eu tenho que repará-lo. Mas o importante dessa nossa conversa é que o futuro digital já é ontem e você precisa olhar para o seu dia a dia, para a sua empresa e colocar o que precisa ser mais humano e o que precisa ser mais tecnológico para ser mais justo. Até mais. Concluindo, então, vamos finalizar o futuro digital humano. Nós temos três grandes recados aqui para vocês. Então, a tecnologia a serviço da humanidade, não o contrário. Eu preciso ter uma liderança consciente que consiga perpassar por todos os ramos dentro da sua empresa para que os profissionais estejam alinhados juntos com seus líderes em relação a esses valores e propósitos. E um cuidado contínuo com a pessoa. Independente de como eu estou fazendo a inovação, olhar para as pessoas como seu colaborador e o seu cliente está vendo isso é algo extremamente interessante.